Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui com mais um tutorial. Alguns vídeos atrás eu ensinei a fazer este elefantinho aqui, que eu chamei ele de elefantinho de circo. E aí, eu inventei de fazer o filhotinho dele. Bom, essa receita aqui, como eu falei no outro vídeo, ela não é minha, mas essa daqui eu fiz com base nessa receita aqui. Esse aqui é o filhotinho dele. Filhotes não tem o marfim, ó. Vou deixar uma foto aqui, ó, do filhote. Ai, que fofo. Tá, eles não têm marfins. Então, caso você queira fazer ele como se fosse um adulto, somente na versão menorzinha, eu ensino também a fazer os marfins para você colocar aqui. Antes de começar, queria fazer um pedido para vocês. Já se inscreve aí, senão depois você vai esquecer, tá bom? Se você não fizer isso agora, você vai esquecer. Aí você vai ficar, poxa, qual que era aquela menina mó legal lá que ensina os bichinhos e tal? Ai, não lembro. Putz, então já se inscreve aqui para você não esquecer. Ok? Combinado? Então é isso. Ok, muito obrigada. Vamos pro vídeo. Então eu vou usar essa cor aqui da Amigurumi, que é a mesma que eu usei no outro elefantinho, que é a 8008. Vou usar esses olhinhos aqui que tem 7 ou 8 milímetros. Tesoura, agulha de tapeceiro, a minha agulha de crochê é a 2,5 e também a nossa fibra siliconada. Eu vou começar com a tromba, fazendo 4 pontos baixos no anel mágico. Aí eu aperto aqui e vou fazer 4 pontos, um ponto em cada um desses pontinhos aqui, ó. Ele vai automaticamente ficando assim do avesso, então eu fiz 3 pontos e antes de fazer o último, eu já vou desvirar isso aqui, porque senão depois fica cada vez mais difícil. Desvirei, então agora eu vou fazer o último ponto dessa carreira. Temos aqui 2 carreiras e 4 pontos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, 2 vezes. E vamos chegar em 6 pontinhos. Cheguei aqui nos meus 6 pontos, então agora eu vou fazer uma carreira de 6 pontos, sem aumentar. Ó, então agora na quinta carreira, a gente vai fazer um ponto e um ponto e um aumento 3 vezes, até a gente chegar em 9 pontos. E aí depois a gente vai fazer uma carreira inteira de 9 pontos, sem aumentar nem diminuir. Agora na sétima carreira, eu vou fazer 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento 3 vezes, até chegar em 12 pontos. Cheguei nos 12 pontos, então agora eu vou fazer uma carreira de 3 pontos de um aumento, 3 vezes, até chegar em 15 pontos. Cheguei nos 15 pontos, então agora na nona carreira, a gente vai fazer 15 pontos, sem aumentar e nem diminuir. Na décima carreira, a gente vai fazer 4 pontos e um aumento, até chegar em 18 pontos baixos, tá bom? A gente vai fazer 3 vezes. Então agora, para finalizar a trombinha, a nossa última carreira vai ser só de 18 pontos, sem aumentar e nem diminuir. A tromba eu vou deixar no cantinho que a gente vai usar ela depois. Agora, para as patinhas, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Olha como fica meu dedo de ficar raspando a agulha. Não façam isso, tá? Porque meu dedo tá ficando todo torto. Horrível. Fiz 6 pontos, então eu vou puxar aqui o fiozinho e vou fazer 6 aumentos. Um aumento em cada um desses pontinhos e vou chegar em 12 pontos. Agora que eu cheguei em 12 pontos, eu vou fazer 12 pontos pegando só a alcinha de trás do ponto, certo? Ó, temos aqui 2 alcinhas do ponto. Eu vou pegar só de trás e fazer 12 pontos. Fiz meus 12 pontinhos aqui pegando só a alcinha de trás. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira de 12 pontos, sem aumentar nem diminuir. Bom, nós vamos fazer 4 patinhas. As minhas outras 3 já estão aqui. Pode cortar o fio, não precisa cortar o fio muito longo. E no último a gente não vai cortar, porque agora a gente vai unir as 4 patinhas. Então, pra juntar, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma perninha. Tá vendo que nessa carreira aqui foi a que a gente fez só pegando a alcinha de trás, certo? Então, aqui tem mais ou menos a emenda dela, eu vou deixar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar um ponto qualquer aqui e vou fazer 9 pontos. Vou juntar, fazer um ponto baixo. Esse já conta como um ponto, tá bom? E aí, agora eu vou fazer mais 8. Agora, eu vou pegar outra perninha e vou fazer a mesma coisa, deixar aquela emenda pra dentro, pegar aqui um ponto qualquer e fazer 9 pontos. Agora, eu vou pegar a última perninha e fazer o mesmo processo, 9 pontos. Ó, juntei as 4, agora vamos unir a última até a primeira. Se no total tem 12 pontos, a gente precisa fazer 9. 12 menos 9 é 3. Então, eu vou ver onde esse daqui tá. Tá nesse ponto. Eu vou contar 1, 2, 3 e entrar no quarto ponto. E vou fazer 9 pontos. Prontinho. Eu uni as 4 patinhas.
E agora aqui em volta eu tenho 36 pontos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 carreiras de 36 pontos aqui em volta, tá bom? Sem aumentar e nem diminuir. Eu acabei de fazer essas 2 carreiras aqui, que foi a 6 e a 7 de 36 pontos. Agora, eu vou cortar esse meu fio aqui. E vou deixar essa argolinha aqui, porque depois a gente vai voltar pra fazer o elefante. Agora, a gente vai resolver essa parte aqui de baixo. Sobraram 3 pontos de cada perninha aqui, certo? Totalizando 12 pontos. Então, agora, a gente vai pegar o nosso fio e vai fazer um ponto baixo em cada um desses pontos. Uma coisa que eu gosto de fazer que me ajuda é pegar a linha assim e colocar na agulha. Fica mais fácil de fazer o primeiro ponto. Ó, coloco a minha agulha em um dos pontos aqui da perninha e faço um ponto baixo. E assim por diante, que serão 3 em cada patinha. Pronto, fiz um ponto aqui em cada um, então agora eu vou fazer mais uma carreira de 12 pontos, para ficar mais fechadinho isso aqui. Ó, aqui vai ficar bem abertinho, mas o primeiro ponto que a gente fez é esse aqui. Não sei se dá pra enxergar bem. Vou fazer essa carreira e vou começar por esse ponto aqui, tá bom? Prontinho. Agora eu acho que ficou mais nítido pra vocês, né? Então, por fim, eu vou fazer aqui 6 diminuições, tá bom? Eu vou terminar com 6 pontos baixos. Terminei, então eu vou cortar aqui o meu fio com tamanho suficiente pra poder costurar. E vou arrematar aqui. Eu vou finalizar aqui com a minha agulha de tapeceiro, pegando só a argolinha da frente dos pontos. Ó, se o seu ficou pontudinho assim, não precisa se preocupar, tá bom? É só jogar a agulha lá pra dentro, aqui pelo meio. E puxar bem. Pode puxar, não tem problema não, ó. Aí ele entra, tá vendo? Fica mais retinho. Então, agora, eu vou usar esse mesmo fio aqui pra costurar essas aberturas que ficaram aqui, tá vendo? Porque depois, quando a gente colocar enchimento, elas vão ficar aparente, não vai ficar bem acabado. Então, aqui, eu só vou colocar a agulha assim e vou dar um pontinho. Ó, faço assim. Opa. Aí, quando eu puxo, junto as perninhas, tá vendo? Bem tranquilinho. Isso aqui é meio intuitivo, não tem muito segredo. Aqui, ó, eu não vou puxar muito, porque senão vai repuxar essa perninha aqui, certo? Então, vou deixar... Não vou puxar tanto, só o suficiente. E vou passar pra esse lado de cá. E aí, eu vou fechando. Esse buraquinho que ficou aqui. Ó. Ó a diferença que dá, ó. Como tava aqui e olha como já tá aqui. Aí, eu mando lá pra dentro e venho aqui pra esse lado. Vou fechar aqui o último buraquinho. E eu espero que todo mundo esteja entendendo. Aí, eu mando a agulha lá pra dentro. E aí, pra finalizar aqui, eu pego qualquer um desses fiozinhos que estejam presos aqui e faço um nozinho, só pra ter certeza de que não vai soltar. Qualquer fiozinho desses que tiver preso aqui dentro. Aqui eu não tenho o costume de cortar e jogar fora esses fios, eu uso eles como parte do enchimento aqui, ó. Só coloco eles dentro das patinhas aqui e tento deixar o mais organizado possível pra não confundir. E agora, então, aqui vamos voltar para a parte de cima do elefantinho. Terminamos a carreira aqui com 36 pontos, então agora eu vou fazer uma carreira de 8 pontos e um aumento 4 vezes até a gente chegar em 40 pontos, tá bom? Então, vai ficar um aumento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá bom? Um em cada meio aqui das perninhas. Fiz meus 4 aumentos, cheguei nos 40 pontos. Então, agora, nas 2 próximas carreiras, eu vou fazer 40 pontos, sem aumentar e nem diminuir, tá bom? Então, eu tô com 8 carreiras e a 9 e a 10 vai ser sem aumento nem diminuição.
Agora, na 11ª carreira, a gente vai fazer 8 pontos e uma diminuição. 8 pontos, uma diminuição. 4 vezes e a gente vai voltar a ter 36 pontos. Cheguei de volta nos 36 pontos, então agora eu vou fazer uma carreira de 36 pontos, sem aumentar e nem diminuir. Agora a gente vai avaliar se essa carreira de 36 pontos terminou aqui no meio. Se não terminou no meio, você vai fazer mais pontos ou menos pontos. Por exemplo, no meu caso eu fiz só 34. Se eu fizesse 36, a minha carreira ia terminar aqui, não ia estar no meio, certo? Então eu fiz 2 pontos a menos para ficar bem no meio certinho, porque agora isso vai ser muito importante. Agora eu vou fazer 15 pontos antes de juntar a tromba, tá bom? Vou fazer aqui meus 15 pontos e mostro para vocês como que faz para juntar a trombinha do elefantinho. Fiz meus 15 pontos, então agora eu vou juntar a tromba. Vou pegar ela aqui de qualquer lado, vou colocar a agulha no ponto, mas por dentro da trombinha, desse jeito. E aí, eu junto aqui no meu próximo ponto, e aí a agulha vai ficar entre a tromba e o corpinho, tá vendo? E aí, eu vou fazer um ponto baixo, assim. Fiz um, e agora eu vou fazer mais 5, tá bom? Totalizando 6 pontos da tromba junto com o corpinho. Ó, porque eu falei que é importante finalizar aquela carreira bem aqui no meio, porque senão a sua tromba vai ficar torta, entendeu? Então, ó, aquela tá bem no meinho, então eu vou fazer agora mais 15 pontos. Fiz os 6 aqui, agora eu vou fazer mais 15 pontos. Aqui agora eu tenho um total de 42 pontos, então eu vou fazer uma carreira de 42 pontos, unindo o corpinho com a parte externa da tromba, tá bom? Vou fazer essa parte aqui e quando chegar na emenda aqui da tromba eu mostro pra vocês. Cheguei aqui na parte que une a tromba, ó, isso aqui pode ficar um pouquinho confuso, mas de onde aqui tá saindo esse fio solto é um ponto, tá bom? Então, a gente tem que deixar esse fiozinho puxado pra cá e trabalhar normalmente esse ponto e depois pula pra cá, certo? Então, vamos lá. Não é esse aqui, tá bom? Esse aqui já tem uma linha passando dentro dele, então ele já tá preso. Então, é o próximo, é esse aqui. Agora, aquele lado do fiozinho. Puxa bem esse fiozinho. E agora, a gente vai entrar nesse ponto aqui. Dá pra ver? Nesse aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Vou lá no primeiro pontinho aqui e continuo fazendo normalmente. Pode ser que fique um furinho aqui, mas aí depois a gente costura ele com esse fiozinho aqui que sobrou da tromba. Agora eu vou continuar aqui minha carreira até totalizar os 42 pontos. Então tá, agora eu acho que já fica mais fácil aqui pra vocês prosseguirem, né? Então agora a gente vai fazer carreiras de 42 pontos, da 15 até a 17. Então serão 3 carreiras sem aumentar e nem diminuir, só fazendo 42 pontos, tá bom? Terminei, então agora na 18ª carreira eu vou fazer uma carreira de 5 pontos e uma diminuição 6 vezes até a gente chegar em 36 pontos, tá bom? Estamos com 42 e vamos chegar em 36. Cheguei nos 36 pontos, então agora eu vou colocar os olhinhos, tá bom? Ó, os olhinhos eu vou colocar entre as carreiras 15 e 16, um pouquinho aqui em cima da tromba, tá vendo? Dessa forma aqui. E aí, a mesma coisa aqui do outro lado. Coloquei os olhinhos, então agora eu vou colocar aqui as travinhas. Então, agora a gente vai continuar as carreiras de diminuição, mas antes eu vou pegar esse fiozinho que tá aqui dentro pra acertar esses furinhos aqui. Ó, coloquei na agulha de tapeceiro, vou vir aqui com esse fio e dar uns pontinhos aqui, só pra ficar bem certinho, fechadinho. Dessa forma fica bem fechadinho, tá vendo? Então, vamos continuar aqui nas nossas carreiras de diminuição. Meu fiozinho ficou muito curtinho pra arrematar, então, igual da outra vez, eu vou dar um nozinho aqui em outro fio que esteja aqui dentro, sem puxar muito pra não repuxar fio e ficar torto o elefantinho. É só pra não desfazer essa costura aqui, tá bom? Pronto, então agora vamos continuar aqui nas carreiras de diminuição. Então, agora aqui nessa carreira de diminuição, a gente vai fazer 2 pontos e diminui, aí faz 4 pontos e diminui 5 vezes. E por último, 2 pontinhos aqui, tá bom? E vamos terminar essa carreira com 30 pontos.
Cheguei nos 30 pontos e agora eu vou encher as extremidades. Vou colocar enchimento na tromba e nas patinhas, tá bom? Porque senão depois que a gente fechar muito vai ficar mais difícil de encher. Nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição 6 vezes até chegar em 24 pontos. Tô com 24 pontos, então eu vou fazer 1 ponto, uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição 5 vezes e depois mais um pontinho, tá? Eu vou terminar a carreira com 18 pontos. Cheguei nos 18 pontos e vou encher mais um pouquinho. Então, agora, antes de terminar de encher, eu vou fazer essa carreira aqui, que é de 1 ponto e uma diminuição 6 vezes, até chegar em 12 pontos. E aí, sim, eu vou terminar de colocar enchimento. E agora, então, para finalizar, eu vou fazer 6 diminuições e vou chegar em 6 pontos baixos. Cortei aqui o fio, então eu vou arrematar com a minha agulha de tapeceiro. Eu vou pegando só a argolinha da frente de cada ponto. Peguei dos 5 pontos, no sexto eu coloco a minha agulha lá dentro, pego ele por baixo e as 2 alcinhas, dessa forma. Puxo bem esse fio, mando a agulha lá pra dentro e saio aqui em outro lado do meu bichinho. E puxo com bastante força. E tá ótimo, aí eu só vou mandar minha agulha lá pro outro lado. Mais uma vez. E é isso, vou cortar esse fiozinho aqui e agora vamos fazer as orelhinhas. Vou colocar aqui a linha na agulha. E vou fazer 2 pontos. 1, 2, 2 correntinhas. Aí aqui, ó, parece que são 3 correntinhas, né? A gente vai pegar esse ponto aqui do meio, colocar a agulha lá dentro da argolinha de baixo. E dentro aqui a gente vai fazer 4 pontos. 1. 2. 3 e 4. Tá vendo? Ó, o primeiro ponto tá aqui viradinho, 2, 3 e 4. Fazer uma correntinha e virar de assim. E agora, dentro de cada um desses 4 pontos, a gente vai fazer um aumento. E vamos chegar em 8 pontos. Esse último ponto é sempre o mais difícil. Ó, peguei as 2 argolinhas do ponto e faço um aumento. Tô aqui com 8 pontos, então agora eu faço mais uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, 4 vezes. Pronto, terminei essa carreira com 12 pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar, então vou fazer 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 4 vezes. E vou chegar em 16 pontos. Prontinho. Agora, pra finalizar, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo em cada um desses 16 pontos. E está pronta a minha orelhinha. Vou cortar aqui um fio longo o suficiente pra costurar. Vou deixar elas aqui de lado só pra fazer o rabinho bem rapidinho. Ó, pro rabinho, eu vou fazer aqui 5 correntinhas e em cada um desses pontos eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, um rabinho bem piquititico, ó. Fica assim. E agora, nossas pecinhas estão todas prontas, só falta costurar. Esse elefantinho aqui, eles são filhotinhos do elefantinho maior. Um elefante filhote, ele não tem os marfins, certo? Mas se você for fazer esse aqui como o adulto, apenas um elefante de um tamanho menor, para fazer os marfins, você pode fazer um anel mágico com 4 pontos, igual a gente fez aqui na trombinha dele, e a carreira 2 e 3 fazer 4 pontos, sem aumentar nem diminuir. Aí vai ficar um coisinho assim, igual como se fosse só essa partezinha aqui da tromba. E aí você costura aqui embaixo, tá bom?
Então, agora vamos costurar as orelhinhas. Essa parte que a gente fez os pontos baixíssimos e fica os pontos aqui aparecendo, é a parte que a gente vai deixar pra frente, tá bom? Assim. Eu vou costurar a orelhinha aqui, fazendo mais ou menos uma letra C. Vou costurar aqui com vocês. Eu sei que assim, ao contrário, é difícil contar, mas a gente vai colocar entre as carreiras 5 e 6, contando de trás pra frente, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha pra começar a costurar a orelha. Se você preferir, você pode prender a orelha aqui com alfinete, tá bom? Eu vou fazendo assim, eu vou fazendo o desenho que eu quero que fique e vejo qual é o próximo ponto em que eu tenho que colocar. Fiz aqui mais ou menos na diagonal essa parte aqui. Agora, eu faço um aqui pra baixo e depois eu volto pra cá. Coloquei já. Ó, agora eu vou fazer um pra baixo. Um pontinho pra baixo. E vou fazer esse desenho aqui, pra ela ficar com a curvinha. Então, aqui, eu passo aqui mais pra diagonal. Tá vendo? Esse último ponto aqui, ao invés de colocar ele pra baixo aqui, com a agulha assim em pé, eu vou colocar pro lado, com a agulha aqui deitada. Eu vou colocar aqui e mandar lá pra trás. Vou arrematar aqui, pra ficar bem firminho e a orelha não escapar, nem descosturar. E aí, esse fio pequenininho aqui, eu mando lá pra dentro do corpinho do elefante. Prontinho. Então, agora eu vou costurar a outra orelhinha. Vou fazendo espelhada, vou vendo onde eu coloquei e vou tentando fazer o mesmo desenho. A hora que eu terminar de costurar, eu venho aqui pra mostrar pra vocês. E agora, por fim, eu vou aqui colocar o rabinho do elefantinho. Bom, então, eu vou colocar aqui entre as carreiras 14 e 15, tá bom? Coloquei aqui no meio, vou dar um nozinho nos dois fios aqui. Dei 3 nós. Isso aqui é o suficiente, tá bem presinho, tá bom? E como ele não é nada muito pesado, como uma pata, por exemplo, eu vou deixar assim mesmo. Só vou mandar esses fios lá pra dentro. Dou uma puxadinha, mando lá pro outro lado. E agora, o outro fiozinho. Prontinho, terminei o meu elefantinho. Eu espero que você tenha conseguido fazer o seu filhotinho, o seu elefantinho, sem nenhuma dificuldade. Mas, se você teve alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder pra você. Mais uma vez, vou lembrar vocês pra se inscreverem aqui no canal. Se você gostou, dê o seu like como contribuição, tá bom? E eu vou ficar muito feliz. Se vocês fizerem o elefantinho, me marquem no Instagram, coloca a hashtag Thaís Olha Aqui e também me marquem no @amigurumis da Thaís. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, por ter clicado e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês!